há pessoas que não querem nos dar ouvidos. O que podemos fazer? Né? Eu, por exemplo, alerto sobre o perigo do calvinismo. Eu alerto sobre isso. Aí talvez alguém diga, pastor, mas e o perigo do arminianismo? Irmãos, olha, eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso, tá? Eu não me considero arminiano, porque o arminianismo nada mais é do que uma reação às heresias calvinistas, tá? Eu não coloco panos quentes em calvinista, tá? Desculpem. Eu tenho livros de autores que são calvinistas, mas na parte que eles falam de calvinismo, eu tiro isso, eu rejeito isso, porque eu sei que isso é, sim, uma heresia. Ah, pastor, então eu não vou mais comunicar com vocês, porque eu sou calvinista. Vamos ser apenas bíblicos, né? E nada mais do que isso. Mas eu ainda pretendo gravar um vídeo sobre isso, tá? Mas eu acho importante deixar claro que não somos calvinistas, e que eu particularmente, eu considero o calvinismo uma heresia, porque distorce o caráter de Deus, fazendo com que, quando Deus, por exemplo, nos fala para escolher o caminho que vamos seguir, ou o caminho da vida, ou o caminho da morte, o calvinismo faz com que esta possibilidade seja falsa, né? Porque, segundo o calvinismo, o próprio Deus já teria escolhido quem será salvo e quem não será antes mesmo da pessoa nascer. Então, toda vez que Deus, na sua palavra, nos fala para escolher qual o caminho seguirmos, ou nos incentiva a seguirmos pelo caminho da vida, seria uma falsidade, porque afinal de contas já está tudo decidido, não é? Então, eu não posso aceitar que o meu Deus ele seja maculado no seu caráter e ficar calado em relação a isso, tá? Respeito quem é calvinista, mas acredito que você, calvinista, está enganado se você é calvinista, tá? E o arminianismo, ele foi chamado de arminianismo porque Armínio foi o principal nome que se levantou contra essas heresias de Calvino, tá? Que ele importou de Agostinho. Então, de certa forma, calvinismo é catolicismo, porque Agostinho era um santo católico, de onde Calvino bebeu dessa fonte e foi o propagador das heresias de Agostinho em relação a essa questão de perverter o caráter de Deus. Preciso ser muito franco aqui, tá? E acho o calvinismo um perigo, porque o calvinismo ele enfraquece o evangelismo. Quando a pessoa se torna calvinista, ela começa a se perguntar: para que evangelizar se Deus já decidiu quem vai ser salvo e quem não vai? Enfraquece também as orações, porque se já está tudo determinado, para que orar então? Né? Agora é evidente que do ponto de vista de Deus, Deus que conhece o amanhã, ele já sabe previamente quem vai perseverar até o fim e quem não vai. E com isso não estou dizendo que a perseverança na fé seja uma obra da carne, não é. É uma obra do Espírito Santo, porém a decisão de nos submetermos ao Espírito Santo é nossa. Nós decidimos ou não nos submetermos ao Espírito Santo. Eu não estou aqui dizendo que Deus não saiba quem é salvo e quem não é. Deus sabe porque Deus está acima do tempo. Ele conhece o amanhã. Eu não conheço. E quando ele quer, ele revela o que acontecerá no amanhã, hoje, àqueles que ele quer revelar, por meio do que chamamos de profecia. Então, isso não significa que o próprio Deus escreveu tudo o que vai acontecer. Isto também não significa que Deus não possa intervir quando ele quer, ou escolher alguém quando ele quer para uma determinada função. Tá? O problema do calvinismo é que quer fazer com que todos que são salvos tenham sido escolhidos por Deus. Agora, para a questão de salvação, o Senhor permite que nós venhamos ou não nos inclinar a ele, porque o Senhor não quer ninguém o servindo por obrigação. O Senhor quer que venhamos servi-lo por amor, porque nós o amamos. E é simples assim. Então, o calvinismo ainda pode gerar soberba, né? Porque a pessoa se considera nascida, eleita
Puxa, mas que sortudo que eu sou, eu já nasci escolhido, eu já nasci eleito. Olha, isso é um perigo, viu? Eu já notei que o calvinismo atrai pessoas que têm essa fraqueza da soberba, né? Cada um tem uma fraqueza. A minha fraqueza é a ira, tá? Eu tenho muita facilidade para ficar irritado, irado com certas situações, né, que me parecem absurdas. Então, eu às vezes passo da tranquilidade para a ira com muita facilidade. Eu oro para que o Senhor me ajude. Ele tem me ajudado, eu tenho melhorado, tá? Graças a Deus. E conto com as suas orações também. Outras pessoas têm a fraqueza da ganância, do amor ao dinheiro, do materialismo. E outras pessoas têm a fraqueza da inveja, outras pessoas da soberba. E eu já notei que o calvinismo atrai pessoas que têm essa fraqueza, sabe, de nariz em pé, né? E é perigoso isso aí. Não estou dizendo que todo calvinista é soberbo, tá? Existem pessoas que até nasceram já no meio calvinista e continuaram calvinistas, né? Porque fizeram até seminário e se tornaram pastores nesse meio. Mas é um erro, no meu entendimento, tá? No meu entendimento. E se tiver alguém calvinista pode congregar com vocês? A gente não vai proibir, mas se começar a ensinar essa heresia, a gente vai sim reagir a isso, tá? Porque traz pelo menos esses 3 problemas. O problema de enfraquecer o evangelismo, de enfraquecer a oração e de criar soberba no coração, né? Então, eu não poderia deixar de mencionar porque temos tido problemas por conta desse falso ensinamento, tá? E eu quero deixar bem claro aqui que nós não somos calvinistas. Então são arminianos? Também não. A gente não se coloca rótulo, tá? Somos bíblicos. Então, por exemplo, deixe-me ler aqui para vocês em Atos, capítulo 7, no discurso de Estevão. Vejam o que claramente Estevão diz no capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Claramente a palavra está dizendo que é possível resistir ao Espírito Santo. Eu poderia mostrar outros versículos aqui. E um dos 5 pontos do calvinismo é a graça irresistível, que a pessoa não pode resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo convence de pecado, sim, mas ele não nos obriga ao arrependimento. Essa é a questão. O arrependimento é um chamado, arrependei-vos, tá? Quando o Senhor Jesus nos chama ao arrependimento, ele não está sendo falso, como se Deus já tivesse escolhido quem vai se arrepender ou não. O Senhor quer que, de fato, todos se arrependam, como a palavra diz claramente. O Senhor quer que todos se arrependam. Ele quer, ele não está nos enganando, como se ele já tivesse escolhido quem vai se arrepender e quem não vai. Compreende qual é o problema do calvinismo? O calvinismo vai dizer que Deus já escolheu quem vai se arrepender e quem não vai. Ora, a eleição, ela está ligada à presciência de Deus, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, aos que dantes conheceu, a estes predestinou, como está escrito em Romanos 8, 29. Aos que dantes conheceu, presciência, ele conhece o fim da nossa história. Ele sabe quem vai perseverar até o fim. Vejam que o Senhor Jesus não disse, o salvo irá perseverar até o fim. Foi isso que Jesus disse? Não. O Senhor Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É claro que é o Espírito Santo que nos ajuda a perseverar. Porém, nós escolhemos nos submetermos ao Espírito Santo. Qual é o esforço que devemos fazer para sermos salvos? Simplesmente nós não resistirmos ao Espírito Santo. E aqueles judeus mencionados por Estevão estavam resistindo ao Espírito Santo. Então é possível resistir ao Espírito Santo? Sim, a palavra diz que sim. Porque o Espírito Santo nos convence de pecado, mas mesmo assim alguns endurecem o coração. Eu poderia citar muitos outros versículos aqui. Para cada versículo que os calvinistas usam, eu tenho muito boas
contestações bíblicas, inclusive no contexto que os versículos são citados, e é evidente que Deus quer que todos se arrependam, que todos sejam salvos, irmãos. Então, tome cuidado com pregadores calvinistas, tome cuidado. Alguns ficam assistindo pregações de calvinistas e daqui a pouco, quando percebem, já estão se achando os nascidos eleitos e começam a evangelizar menos, se desinteressam pelo evangelismo e acabam também orando menos. Bem, irmãos, talvez alguém diga, mas naquele livro de Orlando Boyer, Heróis da Fé, a maioria dos personagens ali eram calvinistas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, naquele livro, se não me engano, tem 20 heróis da fé. Nem todos eram calvinistas. Por exemplo, John Wesley não era calvinista. O autor também de O Peregrino também não era calvinista, me fugiu agora o nome dele. John Bunyan, né, não era calvinista. Então, e outros também não eram calvinistas ali. A maioria era calvinista? Sim. Mas o que eu tenho a dizer sobre isso? Que se não houvesse o calvinismo, nós não teríamos apenas 20 heróis da fé naquele livro, nós teríamos talvez 50 heróis da fé naquele livro. Porque quantas pessoas acabaram permitindo que o calvinismo lhes desmotivasse a evangelização? Esse é o ponto, tá? Então, prosseguindo aqui.